Olá, muito bom dia para você. Feliz sábado. Seja bem-vindo à Igreja Adventista Central de Curitiba para a programação deste sábado de manhã. Onde quer que você esteja, sinta-se acolhido, sinta-se bem em nosso meio. Nós queremos juntos adorar o nosso Deus, nosso Criador, o nosso Redentor. E você pode ter certeza que nesta manhã você vai ser feliz, será bem-aventurado, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve as palavras da Bíblia e que busca seguir as orientações que ali estão. E agora nós vamos fazer juntos o estudo, a recapitulação do que estudamos ao longo da semana na Escola Sabatina. E para isso nós temos nossos convidados aqui. Você também é convidado a participar desse debate, dessa conversa, enviando suas sugestões, seus comentários para o chat em nossos canais. E quem vai mediar o estudo da lição é a Mônica Pellini. Olá, Mônica. Bom dia, Marcos, tudo e bem? E conosco também o pastor Alisson Loureno. Bom dia, Marcos. Tudo bem? E o Jodicley Schiniman. Bom dia. Então, os próximos momentos serão de estudo, de oração, de reflexão sobre a palavra de Deus. Participe, envie seus comentários, a gente registra aqui e nós vamos estudar juntos. Mônica. É um prazer ter vocês aqui, você que está nos assistindo, Marcos, Jodicley, pastor Alisson. A gente vai estudar hoje a 10ª lição que está falando sobre como interpretar as Escrituras. Já estamos chegando ao final desse trimestre, né? E antes de começarmos o estudo, nós vamos pedir que Deus nos direcione. Eu vou pedir que o Jodicley faça uma oração, por favor. Vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui nessa manhã, primeiro para te agradecer pelas bênçãos e pelos cuidados que o Senhor manifestou na vida de cada um de nós. E agora, Pai, que o Espírito Santo seja derramado sobejamente na vida de cada um dos que aqui estamos, daqueles que também estão nos assistindo, para que nós possamos aprender e compreender o Teu amor por nós. Um Deus que atua na história, um Deus que tem um final feliz para a vida de cada um de nós. Fica conosco, nós te pedimos essa bênção, esse cuidado nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa 10ª lição fala a Bíblia como história. É muito difícil a gente vincular a Bíblia sem falar na história, né? Tanto é que quando a gente faz um estudo bíblico, a gente estuda a Bíblia e, paralelamente, tudo aquilo que aconteceu na história. E realmente é um fato muito interessante e também é muito apoiador saber que tudo que está na Bíblia realmente são coisas que aconteceram, né? E aqui ele está falando, o autor ele está falando um pouco da arqueologia, né? Das coisas que foram descobertas, dos nomes que são citados na Bíblia e que se acharam alguma referência, de túmulos, né? E de manuscritos. Então é muito bom a gente realmente ter essa comprovação, né? Principalmente para aqueles que têm dificuldade de aceitar pela fé, é um fato concreto na realidade, né? E nós vamos então discorrer nessa semana sobre vários personagens da história, né, que foram fundamentais e que ainda algumas pessoas duvidam de que realmente eles existiram ou não, né? E um deles, acho que é um dos reis que mais impactaram, né, a nossa história, que foi Davi, seguido de Salomão e toda a monarquia. Ele começa falando de Davi, sendo que Jesus veio da linhagem dele, né? Então, sem Davi, se Davi não existisse, Jesus também não teria vindo da linhagem dele, né? E eu queria que você falasse sobre isso, pastor Alisson. Mônica, é muito bonito nós vermos que a Bíblia, ela é essa história antiga e mais abrangente que a gente tem. Então, quando você, telespectador, estuda a palavra de Deus, você tem o manuscrito através dessas cópias mais antigo e mais abrangente. E quando nós falamos de Davi, nós podemos perceber que se você for pesquisar outros textos sagrados de outras religiões, nenhum deles segue um padrão que a Bíblia segue, que é ter referências históricas para ter essas comprovações, para você poder verificar com outras fontes históricas também. Então, quando nós vemos a história de Davi, há uma descoberta arqueológica, uma chamada Estela de Dan, nessa cidade, onde há um rei em Damasco que ele escreveu, olha, na casa de Davi eu derrotei tal cidade. Então, quando há achados arqueológicos, nós ressuscitamos a história. Então, a Bíblia é o único texto sagrado
onde há referências históricas e a gente pode fazer essas verificações. Então é fantástico como a Bíblia ela é cheia de vida. Jodi, o que você pode falar para a gente aqui sobre a história de Isaías, Ezequias e Senaqueribe? É extraordinário a gente perceber que a Bíblia confirma a história. Não que precisasse, mas é importante. Por exemplo, a história de Senaqueribe. Senaqueribe era o maior rei da época. E ele veio vencendo vários lugares. E aí ele conseguiu cercar Jerusalém por apenas um dia. E aí o rei Ezequias pediu uma oração extraordinária, e Deus mandou só um anjo. E esse anjo exterminou o exército inteirinho. E Senaqueribe, como todo rei, e quem escreve a história são os vencedores, ele escreveu que ele tinha vencido o povo de Israel. E ele venceu realmente mais um lugar chamado Laquis. E um tablete foi encontrado também, dizendo que ele venceu Laquis. Mas Israel não. E ele ainda fez uma pequena provocação. Ele falou: eu deixei o rei de Israel circunscrito na sua cidade como um pássaro fica na sua gaiola. Mas ele não contou que ele voltou envergonhado para Nínive, porque os 185 mil servos dele tinham sido vencidos. Então a gente vê um Deus que está acima da história. Tudo o que ele falou aconteceu. Veja a arqueologia, nos últimos 200 anos, ela descobriu mais de 100 nomes que confirmam a veracidade da Bíblia. E hoje pela manhã eu levantei para preparar esse texto que nós estamos refletindo agora de manhã, e ouvi alguns comentários. E um deles, um pastor, disse o seguinte: o diabo ao longo da história, ele usa alguns estratagemas. Primeiro, ele escondeu a Bíblia. Depois, a Bíblia era apenas no latim. Só podiam ler a Bíblia quem entendia de latim. E agora ele está pondo em dúvida a veracidade da Bíblia. Veja, é uma estratégia. Ele é um grande estrategista. Agora, eu, por exemplo, eu dei aula de história quando eu fazia faculdade lá em Ponta Grossa. E a história, ela confirma todas as coisas. O que você quiser procurar, a história tem ali. Né? Pode ser que a verdade ela demore um pouquinho para acontecer, mas na plenitude do tempo, a verdade se revela. E Deus é o Deus da história. E é uma coisa interessante que você está falando, Jodi Clay, porque na semana passada a gente ainda estava falando sobre isso, das estratégias mesmo de Satanás, porque a gente viu que até o século XIX ninguém duvidava de que Deus era o Criador, né? E hoje em dia, né, muitas pessoas colocam em dúvida a existência de Deus. Então, são realmente formas diferentes de abordagem, né? Pastor, acho que dos estudos mais profundos e que embasam realmente a nossa fé é a história de Daniel, né, com Nabucodonosor, a estátua. Fala pra gente sobre isso. Olha, Mônica, é fantástico, porque já faço um convite para você. Semana que vem, ou a partir de hoje, a próxima lição já vai ser sobre a Bíblia e as profecias. Então, esse livro profético que nós temos de Daniel, e também com essa ligação de Apocalipse, é muito peculiar a gente ver o seguinte, que não apenas a estátua de Nabucodonosor, com todos os reinos que são tão populares para nós que conhecemos esta profecia, mas quando nós conseguimos enxergar que a Bíblia mostra que Babilônia era um local gigantesco, tinha mais de 300 templos de adoração em Babilônia. E a arqueologia também descobriu algo muito bonito, que há 8 portões que circundam essa cidade, Babilônia, e um deles, se você for ler lá em Daniel 7, tem a verificação de que Babilônia era igual um leão com asas, lá em Daniel 7. E num desses portões, ao você entrar na cidade, nas paredes gigantescas, há centenas de leões, de ladrilhos de leões. Isso está lá no museu, lá em Berlim. Então, quando nós conseguimos enxergar de que a profecia predisse algo que milhares de anos depois pudemos encontrar os seus vestígios, isso mostra que sim, o Deus ele atua na história, mas como o Jô te falou, Mônica, Deus ele está acima da história, porque ele é eterno. Então, um detalhe só, uma curiosidade. 27% da Bíblia tem que ver com predição.
e todas as profecias, desde o Gênesis até hoje, estão se cumprindo, isso significa que Deus atua na história. E que se o que já aconteceu no passado, nós já vimos que se cumpriu, não temos o que temer com o futuro. Isso é fantástico. E isso embasa muito a nossa fé, né, pastor? Porque se Deus cumpriu até agora, por que não vai cumprir daqui para frente, né? E quando eu vejo, até gostaria que você falasse sobre isso, Jodi, não só na história, assim, do mundo, mas na nossa história pessoal isso também acontece, não é? Principalmente na história das pessoas, né? Quantas pessoas têm a vida transformada? Né? Tem histórias extraordinárias de vidas que... Ontem eu estava vendo ainda o jornal à noite e um menino que saiu de casa porque tinha moto. E aí o pastor da igreja dele falou, olha, esse menino vai embora. E ontem ele disse, olha, eu levei 30 anos e voltei. Eu voltei porque um salmo falava para mim que Deus cuidaria de mim. Imagina, 30 anos depois ele volta, né? E na história da Bíblia mesmo a gente tem, né? Moisés teve que esperar 40 anos. E os planos de Deus, nessa madrugada eu lembrei, eu sonhei com isso. Os planos de Deus são maiores. Moisés, para a ideia humana, ele conduziu o povo, e um povo complicado, difícil, né? E quando ele estava entrando, olha, agora você vai ver e você vai descansar. Mas os planos de Deus eram maiores porque Moisés hoje está no céu. E olha que coisa extraordinária, vidas transformadas. A Bíblia, a gente pode questionar um monte de coisa, mas se a Bíblia não existisse, não existir nada disso, e se Jesus voltar, nós perdemos tudo. E mais que isso, além disso ainda, tem um texto muito forte que diz para cada um de nós que se nós entregarmos a nossa vida nas mãos dele, ele vai transformar. E nós temos vivido agora na pandemia, veja, nenhum dos nossos irmãos se perdeu. Nós temos uma comunidade, no Brasil inteiro, nós somos mais de 2 milhões de adventistas, pouquíssimas notícias, nós temos de pessoas que pegaram e que faleceram menos ainda, porque Deus cuida e dirige. Ele está à frente de tudo. E ontem eu gostei muito de um comentário. Por exemplo, fala-se muito de Sócrates, né? Sócrates genial. Sócrates não escreveu nada. Sabe-se de Sócrates por causa do seu discípulo Platão. Pois bem, de Sócrates não tem nada escrito. Do maior, de todos os da antiguidade, tem 6 manuscritos sobre ele. Da Bíblia tem só em hebraico 5.000 manuscritos, em latim 10.000. E aí as pessoas se arvoram, dizem, puxa vida, a Bíblia não é veraz, a história não é real, e nós estamos falando de 6.000 anos de existência do planeta e 2.000 anos da existência cristã. O mundo é antes e depois de Cristo. E as pessoas se arvoram a dizer que o mundo teve bilhões de anos com um Big Bang. Isso é fácil de acreditar, agora na Bíblia não. Por que será? Pastor, eu acho que o ponto principal aqui é a história de Jesus, né? Tanto é como o Jodi falou assim, a nossa história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E não tem como a gente dizer que Jesus não existiu, não é verdade? É verdade. Existem tantos testemunhos, se você for ler, existem testemunhas oculares de que aquilo que os discípulos e apóstolos escreveram, se fosse mentira, todas aquelas pessoas, aquelas multidões, iriam dizer, opa, peraí, isso não aconteceu. Existem testemunhos vergonhosos, dizendo que os discípulos fugiram. E imagina, as mulheres que foram levar a mensagem num momento onde havia algum tipo de preconceito. Então, se eles tivessem uma propaganda, uma agenda, quisessem vender algo, eles não escreveriam a história desse jeito. E existem muitos outros historiadores, governadores não judeus, que colocam, sim, o nome de Jesus na história. Temos Tácito, temos Plínio, temos Suetônio, temos várias pessoas, fontes não judaicas. Mas um detalhe, Mônica, e para todos que estão vendo, é o seguinte, há um pensamento que diz que a fé, ela só pode surgir aonde Deus agiu. Então, a fé, ela é impossível de existir se não houver história. Por isso que Deus agiu na história, passado e presente. Por quê? Porque nós temos esse relacionamento. É igual você, quando conhece amigos, o seu esposo, esposa, namorado, você primeiro o conheceu, teve
momentos você pôde conversar, pôde dialogar, então agora você confia, você dá um passo a mais. Mas o detalhe muito bonito é o seguinte: a fé nessa história, nesse Jesus histórico, coloca o nosso conhecimento do passado, mas a nossa confiança no futuro. Então a história, ela mexe e nos dá embasamento do que nós já vimos, comprovamos, como o Jodi falou, e agora algo para eu me ancorar, que é a esperança no futuro. O último tema nosso aqui, Jodi, fala sobre Hebreus 11, né, que é muito famoso, que fala sobre os heróis da fé, e está linkando aqui, então, a fé com a história. Veja que coisa extraordinária. Hoje pela manhã tem algumas coisas que a gente aprende, mas demora para cair a ficha. Nós temos dificuldade de aprendizado. Hoje pela manhã alguém falava a história de Enoque. Enoque andou com Deus mais de 300 anos e Deus o chamou. E fica esse registro. Só que Enoque viveu num momento em que o mundo era difícil, foi um pouquinho antes do dilúvio. Por que Deus quis destruir? Porque o gênero humano já tinha extrapolado. E mesmo assim ele andou com Deus. E aí nós vemos a galeria dos heróis da fé, né? Golias, Sansão, melhor dizendo, né? Um homem extraordinário, ele foi programado para ser alguém especial, né? E daí nós temos os relatos, né, que ele derrubou. Tem a história do relógio de Acás, que ele voltou no tempo, né? Porque eles foram fazer esse trabalho, né, e notaram que tinha uma lacuna. Esse lacuna foi quando o sol se deteve no relógio de Acás, para ser um milagre para Ezequias. E aí, voltando a Hebreus 11, Sara, né, ela já tinha aquela idade avançada, e ela foi mãe de uma geração extraordinária, né? E todas as histórias elas fecham. Mas eu queria fechar com um texto que eu achei precioso hoje pela manhã, e eu queria repartir com vocês, que diz o seguinte: vejam o mundo de hoje em aberta rebelião contra Deus. Essa é, na verdade, uma geração obstinada, carregada de ingratidão, de formalismo, de falsidade, de orgulho, de apostasia. Os homens negligenciam a Bíblia e odeiam a verdade. Jesus vê a sua lei rejeitada, o seu amor desprezado, seus embaixadores tratados com indiferença. Ele tem falado por intermédio das suas misericórdias, mas essas não têm sido reconhecidas. Tem falado por meio das advertências, mas essas não têm sido ouvidas. E olha essas 3 últimas linhas. O santuário da alma humana tem se tornado um lugar de não santificado intercâmbio. O egoísmo, a inveja, o orgulho e a malícia. Tudo isso é acariciado. Por que os valores estão em xeque? Por que o nosso presidente tem sofrido tanto quando ele fala em valores? Por quê? As pessoas não querem disso. Porque valores, princípios requer compromisso, disciplina. E o mundo hoje não quer nem compromisso, nem disciplina, nem a verdade. Então, egoísmo, inveja, são coisas que separam, porque todos nós somos alguma coisa. E essa pandemia mostrou que nós não somos nada. Não pudemos sair de casa, não podemos fazer nada das nossas atividades. Por quê? Porque existe um Deus no céu. E eu gosto muito de Daniel quando ele faz a prece dele, em Daniel 9, e vem a resposta. Ele diz: quando você fez a tua prece, veio a resposta, porque você é muito amado por Deus. E nós todos somos muito amados por Deus. Amém. Tosi, tem alguma participação aí? Sim, gostaria de registrar que há pessoas acompanhando o estudo da lição por todo o país. A gente sabe que tem os membros aqui da igreja, mas essa comunidade se espraia agora pela internet e alcança lugares tão distantes como Caruaru, em Pernambuco, onde o Leonardo Silva acompanha, no Rio de Janeiro, a Janete Queiroz, no Espírito Santo, Barra do São Francisco, Wellington Gouveia, a Luciana Oliveira, de Coelho Neto, no Maranhão. E o Jean deixou uma mensagem aqui dizendo que há 5 semanas ele caiu nesta live por acidente e desde então ele está sempre acompanhando aos sábados, está muito feliz por poder estudar a Bíblia com a gente. Por acidente chegou e agora permanece por vontade, por amor ao estudo da Bíblia. Sejam bem-vindos, né? Pastor Alisson, de tudo que a gente estudou essa semana aqui, fala pra gente o que mais te impactou, assim, o que foi mais importante, o ponto alto da lição para você.
Olha, para mim um ponto alto, Mônica, e cada um de nós poderia também fazer esse exercício de selecionar algo de importante, é que quando nós vemos a história e a arqueologia também, nós muitas vezes podemos cair no erro de que a história e a arqueologia vão comprovar a Bíblia. Não, é o contrário. Por quê? Porque a Bíblia contém histórias, mas a história mesmo da Bíblia é essa história vertical entre Deus e o ser humano. Então, obviamente, não tem como a arqueologia comprovar que Jesus curou o paralítico em Betesda. Mas a arqueologia nos mostra evidências de que o tanque de Betesda era daquela maneira, existiu. Então, a arqueologia é verossímil, que há uma verossimilidade, que não tem como eu comprovar tudo, mas há uma coerência, há algo correto, assim como nós podemos enxergar. Então, que você estude a história com as lentes de Deus, pois a Bíblia mostra a filosofia da história. Sabe qual que é a filosofia da história? Eu te convido depois a ler Atos 17, verso 27, para que o ser humano busque a Deus. É para isso que existe a história, para que você encontre ao Senhor. Amém. E para você, Jodi? Muito feliz o comentário do Alisson. E eu só reforço uma ideia, que é o verso áureo da lição dessa semana. Eu sou o Senhor teu Deus. Quantas vezes ele afirma isso? Imagina um Deus apaixonado, num universo desse tamanho, onde a luz do sol demora 7 minutos e meio para chegar na Terra. E o sol é uma estrela de quinta grandeza só. E um Deus chega e fala para você, eu sou o teu Deus. Não uma vez, não duas, nem três. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Um Deus apaixonado. Que coisa extraordinária, um Deus que te ama, que nos ama e que quer estar conosco, que está preparando um lugar para cada um de nós. Que bênção isso. Que bênção. Quando eu penso assim na história e quando a gente vê todos esses personagens, né, famosos, assim, que fizeram coisas grandiosas, eu também fico pensando que, além disso, muito mais além disso, é a nossa própria história. E como é bom a gente saber que Deus escreveu uma história específica para cada um de nós, né? Uma história só para o Jodi Clay, uma história só para o pastor Alisson, uma só para o Marcos, uma só para a Mônica, né? E como essa individualidade, esse carinho de Deus de querer uma história especial para cada filho seu, né? Às vezes a gente fica pensando nesses heróis bíblicos, em tantas coisas que eles fizeram, eram pessoas comuns como nós. E a Bíblia tem o cuidado de mostrar não só os acertos, mas também os erros, né? Para a gente ver que mesmo errando, Deus perdoa e a gente pode se reconectar, assim como aconteceu com Sansão, né? Tanta coisa que ele fez errado e no final ele se arrependeu e a gente sabe que ele está lá na lista da galeria dos heróis da fé. Então, que a gente tenha essa conexão sempre com Deus, para que Ele realmente possa, em nós, escrever a história original que Ele planejou para cada um. Agradeço imensamente a participação de vocês, desejo a vocês um bom sábado e nós vamos então terminar com uma palavra de oração. Pastor Alisson, faz para a gente uma oração. Vamos orar, queridos. Nosso grande Deus, muito obrigado, porque temos a sua palavra à nossa disposição. Amém. Que nós possamos entendê-la através das suas lentes e que a maior prova da Bíblia possa ser a transformação que ela efetua em cada um de nós através do Espírito Santo. Amém. Que nós possamos confiar na sua palavra, pois sabemos que o Senhor é fiel. Amém. Abençoe cada família que está sendo assistida neste momento, que está sendo cuidada pelo seu poder e que todos nós um dia possamos olhar para ti vindo nas nuvens dos céus. Abençoa-nos, nos dê um bom restante de sábado na sua companhia, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a você que acompanhou até aqui o estudo da lição da Escola Sabatina. Convidamos para que também se junte a nós no estudo diário durante a semana. Você encontra a lição em mais.cpb.com.br, caso não a tenha fisicamente. Pode estudar, pode acompanhar e compartilhar com a gente da revisão desses estudos a cada sábado pela manhã aqui na Igreja Adventista Central de Curitiba. Permaneça com a gente porque daremos sequência à nossa adoração, ao nosso louvor a Deus no culto que se segue.